Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Lígia Zuttini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Um bom encontro para a gente, que a gente possa receber do alto as nossas inspirações, que seja lindo, como está sendo já. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está escutando ou assistindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Um Novo Olhar, nosso 12º episódio. Hoje, inaugurando a presença aqui do meu mais novo parceiro, anfitrião dessa conversa, o Rica, que esteve no primeiro episódio do podcast. Ali já está na licença maternidade dela. No último episódio eu anfitriei sozinho essa conversa, com os meus amigos que estavam como convidados, e agora, a partir de agora, nos próximos episódios, o Rica vai estar comigo para a gente tocar essa conversa junto. E eu já estou bem emocionado com essa, antes de começar a conversa, só de ver as pessoas que estão aqui comigo hoje. Quem está assistindo pelo YouTube já está entendendo do que eu estou falando, quem está ouvindo pelo Spotify vai conseguir entender à medida que a gente for conversando. Eu quero começar primeiro dando as boas-vindas a vocês e agradecendo pela disponibilidade em participar dessa conversa. E quero fazer uma rodada rápida de uma apresentação bem curta de cada um, falando o seu nome e a sua ancestralidade, ou qual é a sua descendência, como você quiser se apresentar a partir desse recorte, desse que é o tema da nossa conversa de hoje. Olá a todos, muito bem-vindo, gratidão, né, Gustavo, ao Ricardo pela essa arte de anfitriar um diálogo que me conecta tanto. Meu nome é Michele Taminato, hoje eu sou Sansei. Na verdade, pela cultura japonesa, eu sou uma mistura de duas províncias que eu honro muito, que é a província de Okinawa e a província de Hiroshima, e que traz para mim hoje uma fortaleza, de uma clareza maior, nesse sentido do que é ser de um povo dominador e de um povo dominado, que é o caso do povo de Okinawa, e que eu estou tendo nesse último mês uma reconexão muito forte, né, compreensão do que é ser também considerada num povo japonês uma tribo indígena,
e que eu carrego isso com muito amor e carinho, e agora tendo mais clareza nesse processo todo, celebrando aqui com as pessoas incríveis que eu estou enxergando, para compreender um pouco mais o que significa tudo isso para mim cognitivamente, sendo que no coração parece que já fazia tudo muito sentido, né? Tinha muito sentido em tudo isso. Então me sinto honrada em estar aqui nessa, eu digo que é uma roda, apesar da tela estar parecendo que está um pouco quadrado, mas nessa roda de pessoas maravilhosas. E eu honro, né, e trago essa fala honrando já a minha ancestralidade oriental, pedindo permissão para que, indiferente aos valores que eu carregue, hoje eu possa expressar da melhor forma o que eu sou nessa mistura nascida aqui no Brasil. Então, uma honra, gratidão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Cleiquei Nivo. Sou indígena da tribo indígena Funiô, índio brasileiro. Fui convidado aqui pelos meus amigos para poder a gente falar um pouco sobre a nossa ancestralidade, falar sobre a nossa vida dos nossos antepassados e o que hoje, a grande representação disso na nossa vida, né? Estou falando aqui da aldeia indígena, da tribo indígena Funiô, em Pernambuco, Águas Belas. É um grande prazer, uma grande honra para que todas as pessoas possam ouvir a nossa fala, ouvir a sabedoria divina passada por dentro de nós, pelo nosso coração, e que assim seja. Arro! Então, pessoal, boa tarde. O meu nome é Ágata Camargo Vicente. Eu não tenho nada pré-definido, assim, mas as minhas origens são de matrizes africanas. E eu estou muito feliz de fazer parte desse momento. Estou no momento de reconexão ancestral, um momento de descobertas. E está sendo incrível estar aqui com vocês nesse momento. Então, saudações. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mercê Souza, muito feliz e honrada em estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho sobre a minha ancestralidade. Sou uma mulher negra, descendente aí de matrizes africanas, em busca de me conhecer, de me reconhecer, de buscar saber realmente de onde eu vim, de olhar por trás de todo esse apagamento histórico e entender que mulher sou eu, que ser sou eu, por trás das máscaras, das camadas, das questões ao qual, né, vão nos colocando ao longo do tempo. Então, eu muito feliz de estar aqui falando. Para uma mulher negra é uma revolução a escuta de outra pessoa, então eu me sinto em um lugar de revolução e eu agradeço por isso. Saudações, meus queridos. Eu sou o Ricardo, Rica Neto. É uma honra estar aqui na presença de todos vocês, tratando de um tema que eu considero que salvou minha vida. A minha ancestralidade é de açorianos, portugueses açorianos que vieram para Florianópolis, pescadores e guaranis, né? Minha avó, minha bisavó, minha mãe, por parte feminina é guarani e por parte masculina são açorianos. Então eu nasci com essa abundância, né, de ter uma parte minha europeia e uma outra parte indígena. Por que eu digo que a minha ancestralidade salvou a minha vida, né? Porque eu me sentia... Tem uma metáfora assim, que eu tenho usado para me entender, que é a de um bonsai. Assim, né? É como se as minhas raízes estivessem presas numa forma, num vaso, num jarro. E quando eu... e aprendi muito, né, sobre o mundo do branco, estudei nas universidades, mas faltava a minha parte guarani, assim. Então, quando eu quebrei o vaso, encostei minhas raízes no chão, eu salvei a minha vida e me sinto muito mais completo, assim, né, por conta disso. Eu acho que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais e eu acho que, por mais forte que seja o tronco, quem sustenta as árvores são as nossas raízes, né? Então, é muito importante estar aqui e quero honrar a presença de todos vocês nessa cadeia tão bonita, assim, né? Eu acho que isso fala muito do Brasil, né? As raízes orientais, europeias, indígenas, africanas, né? Então, é muito bom ser brasileiro aqui junto com vocês, acima de tudo. Gratidão.
Muito bom. Eu acho que só no Brasil, para a gente poder ter uma conversa dessa aqui, com a gente falando o mesmo idioma, inclusive. E eu sou neto de japoneses, então os meus 4 avós nasceram no Japão e vieram para o Brasil. Meus pais já nasceram no Brasil e eu também nasci aqui. E quero começar contando que eu venho num processo de resgate da minha ancestralidade faz alguns anos já, mas sinto que ainda tenho muitas coisas para me curar, para me libertar de um passado de vergonha que eu tinha. Então, eu na escola tinha vergonha de ser japonês. Para mim essa era uma questão, assim, eu tentei me ocidentalizar ao máximo que eu pudesse, assim, negando completamente a minha origem, tentando, eu gostava quando falavam que eu era aquele japa paraguaio, quando falavam que eu nem parecia tão japonês assim, porque no fundo eu queria muito pertencer, né? Eu queria ser igual aos meus amigos. Então eu negava tudo que vinha da cultura japonesa. E algum tempo atrás eu percebi que não fazia o menor sentido isso, que era na verdade uma desonra aos meus ancestrais, e eu negava grande parte da minha própria força, da minha potência que vinha da cultura que eu recebi, da educação que eu recebi, das virtudes que eu recebi dos meus pais, dos meus avós. E a partir do momento que eu comecei a me reconectar com a força que existia na cultura japonesa, eu senti que a minha potência aumentou muito e eu consegui me compreender melhor quem eu sou, compreender melhor por que eu sou do jeito que eu sou, por que eu penso da forma como eu penso, entender quais são os valores que me guiam. Então tudo fez muito sentido e acredito que acabou ficando mais natural eu ser eu mesmo, consegui encontrar um lugar de mais conforto em mim mesmo, né? Então eu quero começar abrindo aqui com uma rodada de partilhas de vocês, para cada um falar sobre qual é a importância de se reconectar com essa ancestralidade na opinião de vocês. E o que é que vocês têm percebido nessa busca de vocês, nesse reconhecimento, nesse relembrar de cada um de vocês. Boa tarde, meus amigos. Consegue me ouvir bem? Bom, como eu tinha dito, sou um indígena, né? Estou diante aqui de pessoas aqui que eu estou sentindo a vibração, a energia de cada um deles. A ancestralidade é algo muito forte na vida da gente, né? Eu consegui vivenciar um pouco das dores do meu povo, né? Dos massacres e a das histórias que foram vivenciadas ao longo do trajeto. E eu tomei consciência, depois de um tempo, que eu herdei essas dores internas que meus antepassados vivenciaram, só que eu não tinha consciência dessas dores. Essas dores me impediam, às vezes, até de evoluir como ser humano, me impedia de ter um contato com outras raças, com outras culturas, por conta de uma dor que eu vivia dentro de mim. Mas eu não conhecia, não tinha conhecimento dessa dor. E conversando com vocês agora nesse momento, eu consigo sentir dentro do meu corpo, né, não só a necessidade de ter que falar isso, mas a necessidade também que a humanidade ela precisa expandir a consciência dela. Porque a gente, para tomar consciência de dores emocionais, dores internas, dores ancestrais, isso é muito profundo. É tão profundo que ao longo da nossa vida a gente vivencia esses ataques de sentimentos doloridos através das nossas emoções, através do nosso relacionamento, através da criação de uma nova família. Com isso, a gente se sente travado para a vida. A gente se sente com dificuldade de abertura. A gente já nasce fechado a partir de uma dor que o povo vivenciou. E por a gente estar fechado, a gente acha que está aberto para algumas coisas e fechado para outras. Não, quando a gente está fechado por completo. A gente praticamente vivencia um automático, a gente vivencia padrões de vidas que vêm sendo dados ao longo da nossa vida. Então, eu conscientemente venho despertando para essas dores que o meu povo ancestral vivenciou em termos de massacre através de outras culturas, né? Uma série de situações muito desagradáveis que meu povo ancestral vivenciou. Só que ao longo desse tempo, a gente vê carregando essa dor. E até que todos nós tomamos consciência que essa dor que a gente vivencia, elas nos prejudica para evoluir, nos prejudica para se abrir para um novo mundo, para se abrir para um novo olhar. Então, a humanidade vive dor. Ela vive esse entrave dentro dela.
O povo indígena sente isso muito forte. E às vezes a gente quer honrar os nossos antepassados, né? Provocando no outro a mesma dor, para que ele possa sentir. Só que essa forma mais negativa é a mais errada que existe no mundo. A forma mais correta no mundo, o primeiro passo que você tem que dar na sua vida é realmente tomar consciência que você está vivendo uma dor que não te pertence mais. Os nossos antepassados já fizeram a parte dele nesse sentido. Eles já fizeram a parte dessa transmutação dessa energia. Mas nós, quanto ser humano, a gente carrega o ego, a gente carrega uma série de questões mal trabalhadas dentro da gente que dificulta, de uma certa forma, a gente compreender e entender que a gente não tem necessidade de carregar a dor, de carregar a tristeza, de carregar a não evolução. A evolução vem de cada um, é individual, que faz que cada um cresça e um termina sendo a representação do outro, termina sendo o herói para o outro. Então, quantos grandes pajés, grandes caciques eu tive? Recentemente, há 2 anos atrás, morreu o meu cacique, que pela grande população da minha tribo e de outras tribos indígenas, ele foi um cacique assim extraordinário, né? Ele trouxe muito conhecimento, muito ensinamento para todas as pessoas. E ele vivenciou a dor. Ele participou ainda de muita coisa que foi lá dos nossos ancestrais. Mas ele sempre passava para a gente que quando a gente carrega uma dor, a gente se dificulta a abrir para um novo mundo. Com isso, eu vejo hoje nações indígenas, né, e outras nações ainda vivenciando essa dor, vivenciando, querendo ainda dar continuidade a esse processo. Bom, vou deixar agora que meus amigos falem um pouquinho agora, que eu também quero ouvir um pouco de cada um de vocês e a gente vai repassando a conversa. Gratidão, cliquei nisso que acabou de falar aqui a todos vocês. Bom, então eu vou falar um pouquinho agora também sobre a questão da importância da minha reconexão com a ancestralidade. Para mim, o fato de eu estar me reconectando com essa história é eu reconhecer a verdadeira Ágata. Para a questão do povo negro, assim como do povo indígena, a gente carrega dores ancestrais que são muito fortes, muito latentes assim na nossa vida, na nossa rotina, na nossa história, e a gente carrega isso até inconscientemente. Eu converso muito com a Mercê, que está aqui com a gente, sobre isso, assim, que às vezes eu tenho alguns bloqueios, algumas coisas que eu não consigo trabalhar, e que ela mesma me alerta que são coisas que transcendem o que eu consigo enxergar nesse momento, que é uma bagagem que às vezes a gente carrega sem nem ter consciência disso, né? E o fato de eu me reconectar com a ancestralidade é toda uma desconstrução de história que é o que eu sempre tive de escola, assim. Eu realmente, efetivamente, conhecer o meu povo, conhecer os meus líderes e conhecer todas as lutas de forma íntegra, né? Porque na escola a gente só conhece Zumbi dos Palmares e poucas coisas são pontuadas em relação a uma história tão rica que a gente tem de tudo que acontece, de reis e rainhas africanos que vieram enganados de fora com uma promessa de que aqui seria diferente e no meio do caminho foram escravizados e tudo se perdeu. Então a gente tem essa questão escrava bem latente, que é uma parte muito dolorida da história, com muito sangue, muita luta, muitos embates, muitas mortes, muita tortura. E falando como mulher negra, mulher preta, que eu me considero, a gente acaba tendo muitas inseguranças em muitos sentidos que a gente carrega das nossas ancestrais. Questões até relacionadas à maternidade, inseguranças relacionadas à sexualidade. Então, são coisas que eu despertei há pouco tempo, agora em fase adulta, mas que durante a minha adolescência e a minha infância não me dava conta de que aquilo me bloqueava, né? Mas eu honro muito a história ancestral do meu povo, assim, eu sempre fico muito emocionada, eu sempre fico muito embargada quando eu falo sobre essas histórias,
porque realmente são histórias muito fortes, muito potentes, mas que carregam muitas dores. E essas dores, elas, como vocês podem mesmo acompanhar, elas historicamente continuam e a gente ainda é uma luta constante. Já estivemos fases mais críticas, porém a gente ainda continua traçando essa história de luta. A gente já tem isso embutido desde sempre. Mas eu me reconectar com isso é muito importante. E floresceu sobre várias coisas, num sentido de eu me reconectar com as minhas características genéticas, inclusive, né, que eu reneguei por muito tempo, os meus lábios mais acentuados, o meu nariz largo, o meu cabelo crespo. Eu reneguei por muito tempo isso, né? Eu não reconhecia como sendo meu, não achava bonito, me achava fora dos padrões. E depois que eu me reconectei com isso, é uma coisa que até agora eu não tenho muito como explicar, assim. É uma força que a gente que transcende, é uma força que tu começa a respirar e ver o mundo de com outros olhos, tu começa a se comportar diferente, a postura é outra, a tua fala é outra, tu se posicionar de uma outra forma, com mais propriedade e entendendo realmente a história que fez o teu povo chegar até aqui. Então, me reconectar com isso foi descobrir grandes nomes e os porquês de algumas datas e histórias de liderança que fizeram uma diferença total, assim, para que eu estivesse aqui hoje, podendo estar conversando com vocês, né? Essa seria uma realidade que talvez não acontecesse há algum tempo atrás. Então, eu honro muito toda essa caminhada dos meus ancestrais para que a gente pudesse estar num momento como esse. Aqui é a Michelle. Eu vou engatilhar um pouco da fala da Ágata. Quer falar, Messi? Porque eu acho que eu me conecto muito nesse processo da ancestralidade hoje com esse sentimento de gratidão que a Ágata falou, no momento que os nossos ancestrais tiveram de alguma forma coragem de deixar onde eles estavam, sem saber para onde eles vinham e nem o que eles fariam, por uma terra completamente estranha, e ainda mais sabendo hoje do que a gente consegue viver, né, que eu sinto, sabendo do que a gente conseguiu fazer da nossa história e como foi feita depois que eles chegaram, quanto isso impacta. Porque como o Hugo comentou, eu neguei muito. Como a Agatha também comentou, eu nunca quis me ver japonesa. Então, para mim era uma vergonha que em determinado momento da minha vida eu inclusive deixei de comer comidas típicas tradicionais, como quando quanto adolescente, para realmente falar, eu não sou japonesa, não sou descendente, eu sou brasileira, né? De fazer tudo que eu pudesse fisicamente não parecer, né? E não corporificar nada disso, porque eu era brasileira. E eu rejeitei todo esse processo durante muito tempo, e uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida foi um processo que eu tive a oportunidade de estudar fora, num programa de liderança, que foi onde eu comecei a voltar todo o meu processo de reconexão de quem a Michelle é. E eu só pude participar por ser descendente da província de Okinawa. E para mim aquilo é uma vergonha, eu não falo japonês, não sabia nem qual era a província direito dos meus avós, não entendia da cultura que estava me trazendo toda aquela possibilidade e oportunidade de vivenciar algo que para mim hoje eu tenho a condição de falar que foi um turning point, uma coisa maravilhosa na reconstituição do que é ser, não ter e não ter papéis, mas ser a Michelle em essência, nessa posição que eu estou hoje. E quando eu comecei a ver todo esse processo e sentir, eu fiquei com um sentimento, a bênção que eu recebi era tão enorme, de oportunidades de me libertar de amarras condicionantes que a sociedade me trazia, era tão grande que eu senti uma vergonha imensa de tudo que eu tinha feito em relação à minha ancestralidade até então. Então eu não tenho, assim, é difícil falar que a minha forma de me reconectar foi através de um processo de culpa e vergonha de não ter honrado quem eu era.
E diferente de muitas imigrações, né, eu sou uma combinação da cultura japonesa que veio da guerra. Então, de um povo que sofreu a bomba de Hiroshima e de um povo que sofreu a Batalha de Okinawa, que foi uma das piores batalhas na época da Segunda Guerra. E pensar que mesmo vindo numa condição muito diferente, né, do povo africano, na situação que a gente estava, mas que eles estavam, de uma certa forma, tentando reconstruir o que é ser humano numa condição de destruição em massa que até hoje eu não consigo compreender, nem a dizimação que a gente faz com os povos nativos aqui, quanto a guerra que foi feita lá, com populações que eram consideradas como iguais, né, na sociedade. Eu não consigo entender. Então, pensar nessa reconexão de dor e de coragem ao mesmo tempo que essas pessoas vieram para cá me traz hoje uma fortaleza de querer olhar coisas que eu nunca quis, que inconscientemente eu carregava e que, como oriental e mulher, muito difícil de assumir essa vulnerabilidade no sentido de não ser considerada e estar num papel de fortaleza constante, de descoberta e sustentabilidade, de ser a cobrança de ser a melhor, mas sempre no meu processo sabendo que eu nunca seria, que é uma cobrança cultural que a gente tem muito grande. Ao mesmo tempo de sentir que eu queria tentar coisas novas, mas eu não queria fracassar, porque isso também não era permitido dentro da cultura. E mais do que tudo, que me fazia sofrer muito é não querer seguir os padrões que eu via como mulher japonesa, do que eu via da submissão toda que acontecia, e que em nenhum momento eu queria seguir, e ao mesmo tempo eu sentia que eu estava desonrando, de uma certa forma, tudo aquilo que eu via das minhas avós, da minha mãe, nesse contexto desse outro lugar. Então eu conseguia fazer uma bagunça completa da forma que eu convivia e atuava na minha vida pessoal e profissional. E no momento que eu comecei a buscar o que era essa Michele que carregava esses genes e comecei a ver com beleza e gratidão e não mais apenas com culpa, o fato de eu não ter absorvido todo esse processo da beleza de carregar essas raízes orientais comigo, foi quando eu comecei a sentir essa fortaleza interna de poder ser o que em muitos espaços parece que a vulnerabilidade não é tão aceita como uma fortaleza, né, em alguns espaços, mas quando eu consegui me permitir a ser mais vulnerável a situações e ter coragem de conversar e falar sobre questões que até então não eram pertinentes à nossa cultura e à nossa forma de ser e fazer, eu comecei a me sentir muito mais fortalecida e cada vez com mais clareza do quanto a ancestralidade é fundamental na minha vida. E o que mais me marcou nesses últimos 30 dias, por isso que eu estava assim mexida, porque eu não sabia. Quanto mais eu vou tentando aprender, mais ignorante eu vejo que eu sou em relação à minha ancestralidade. Foi quando eu descobri que realmente o povo de Okinawa é considerado um povo nativo de acordo com a ONU. E quando eu comecei a pensar, o preconceito de Okinawa, para quem não conhece a história, é a mesma coisa que a gente sofre com preconceito em várias questões de povos aqui no Brasil. E eu não entendia o porquê existia um preconceito interno no meu país de origem, sendo que todo mundo era japonês. E eu comecei a ver que tem questões culturais que hoje a gente desonra inconscientemente, da questão das tribos nativas e indígenas que são de origens de cada região do planeta e que sofrem as mesmas consequências relacionadas à questão da cultura local, de não se ver como um povo único num único planeta. E isso mexeu demais comigo. E esses últimos 30 dias estão me trazendo milhares de dores ancestrais que eu sentia no corpo e não sabia que eram de conexões das minhas raízes, né? De ter ido para Okinawa a primeira vez e não ter conseguido acessar os lugares mais sagrados da ilha, porque tem bases militares norte-americanas.
E tudo aquilo me fazia chorar. E eu falava, por que eu tô chorando? E tô tão emocionada com essas questões todas. Sendo que são pedaços, né, específicos que nunca foram desenvolvidos e tiveram a clareza material de falar que aquilo é um lugar sagrado. E daí vem a beleza, né, de entender um pouco mais de que a gente tem uma conexão com a Terra muito maior do que o nosso cognitivo permite. E que existem sabedorias que agora eu estou conseguindo entender que só estão sendo acessadas porque eu estou me permitindo ser, em essência, o que eu já sou e que eu já carrego há muitas gerações. Então eu queria só agradecer assim, essa celebração de poder compartilhar isso e fortalecer aqui, que são essas coisas lindas, né? De ser mulher, de ser indígena, de ser nipodescendente, de ser brasileira. E ter essa oportunidade de poder celebrar tudo isso nesse vazio mágico de algo que não existe fórmula e que não existe solução cognitiva, mas que para mim está me trazendo muito clareza que é uma solução incrível de simplesmente ser. Gratidão. Estou ouvindo aqui vocês falar e a importância da ancestralidade na minha vida é a oportunidade de curar, né? E curar é simplesmente colocar atenção naquilo que não recebia atenção, né? E eu não dava atenção para todas essas dores, e eu só senti essas dores quando eu comecei a prestar atenção nos meus ancestrais indígenas. Foi aí que eu senti a dor dos meus ancestrais europeus, porque quando eu voltava da aldeia, eu sentia vergonha, né, e culpa, né, por toda aquela história que eu ignorava. E aí eu comecei a entender porque era tão difícil para mim se reconectar com alguns homens da minha família por parte de pai, né? E por que eu apontava tanto, né? E eu cresci com essa dualidade. Eu ia para a escola e me chamavam de índio, e quando eu comecei a ir para a aldeia, começaram a me chamar de branco, né? Então sempre foi muito contraditório isso para mim, e eu sentia que eu não tinha essas raízes, né? E foi quando eu me conectei com as minhas raízes indígenas, e foi por conta de um processo de uma dor muito profunda, mas numa dor que eu não reconhecia, né, porque eu estava ficando deprimido de tentar me adaptar a esse sistema doente que a gente vive. E dentro de uma tristeza muito profunda foi quando eu cheguei na minha avó. Minha avó é uma guarani, é uma benzideira, é uma parteira. Ela não sabe falar, escrever em português, ela só fala em português. E eu aprendi que a minha avó ela vivia completamente fora da realidade, assim, e de não levar ela a sério, né? E durante a minha infância eu sempre fui muito conectado com a minha avó, e na adolescência eu comecei a sentir vergonha da minha avó, da minha mãe, né? A minha mãe ela saiu da aldeia com 13 anos, estudou só até a 5ª série. Minha avó nem sequer estudou, né? Elas têm um histórico de que a minha avó ela saiu da aldeia pela primeira vez porque ela foi, eu acredito que roubada, mas antigamente era assim, né? Deixa eu pegar uma índiazinha aqui que eu estou fazendo um favor para a aldeia, porque vocês estão tudo morrendo de fome, daí eu levo para a cidade, cuido e de vez em quando venho aqui trazer um saco de lenha para vocês. Aí assim a minha avó saiu, né, da aldeia, e a partir dessa dor muito profunda foi quando eu cheguei nessa minha avó e comecei a compartilhar com ela o que eu estava sentindo. E ela disse que eu precisava aprender a contar a minha história, né? A entrar em contato com a minha história, né? E voltar para casa. E aí foi quando eu comecei a me conectar com a cultura indígena e me apaixonei e me encontrei e me desconectei da minha parte durante um período da minha ancestralidade branca, né? Europeia, né? Então eu lembro que eu vinha para a cidade, eu chegava a me dar um ruim, assim, né? De chegar na cidade, tudo era muito... E foi muito importante ter sentido
porque eu chegava com vergonha porque eu tinha acessado essa dor dos povos indígenas que o Clay trouxe para a gente, né? Mas quando eu chegava na cidade, eu sentia a dor dos meus ancestrais brancos, porque eu tinha vergonha de tudo que tinha acontecido. Então era muito doido aquilo para mim e, de fato, como a Michelle falou, cognitivamente não dava para resolver essa equação, assim, né? Mas a partir dessa dor, eu tive a oportunidade de curar, de cuidar, de prestar atenção, de falar sobre isso. E aí eu comecei a fazer essa conversa, esse resgate nos dois lados, no lado feminino, da minha mãe, da minha avó e do meu pai. E comecei, de fato, nesse processo, né, a curar. E aí eu senti que eu consegui, cuidando dessas raízes, dos dois lados, a acessar a força, né? Consegui acessar a força, né? Consegui acessar a minha verdade, né? E a minha verdade não é que eu era nem indígena guarani e nem branco, né? Eu tenho dois nomes, né? Eu fui batizado em duas culturas. Na minha cultura branca eu sou Ricardo Luiz Neto e na cultura guarani eu sou Quaraí Mirim, da etnia Mimbá Guarani, né? Então, quando eu recebi esses dois nomes e resolvi fazer as pazes entre os dois, eu conectei o europeu e o indígena que habitam dentro de mim e consegui trazer tudo isso para dentro da minha família, ao ponto de que a minha avó, que sempre foi considerada uma pessoa ignorante, né, uma pessoa que sempre foi ignorada, uma analfabeta, ela começou a receber a atenção que ela não tinha recebido e o respeito e o carinho, porque eu, né, tinha dado para ela toda essa atenção e todo mundo viu o quanto eu estava me desenvolvendo como ser humano por conta desse resgate. Então, a partir da minha cura, eu fui curando toda a minha linhagem ancestral do meu pai, da minha mãe, da minha avó, né, e resgatando as histórias dos avós, da minha avó, e essa minha árvore ancestral começou a surgir, porque o meu nome é Neto, só que Neto não é um sobrenome, né? O meu bisavô indígena foi para o exército e ele era obrigado a ter um nome de branco para ser registrado. E nasceu essa família Neto e eu nunca sabia de onde vinha essa história toda, assim, né? Então eu senti assim que quando eu comecei a cuidar das minhas raízes, da minha ancestralidade, eu resgatei a força não só em mim, mas em toda a minha cadeia, ao ponto de hoje em dia eu ter esse prazer de sentar à mesa com a minha família toda e poder ver o meu pai e a minha avó, que sempre se odiaram, né? Minha avó, ex-sogra do meu pai, de fato colaborando e se abraçando, mas eles não chegaram a conversar sobre isso. Eu conversei por eles de alguma forma, né? Então eu senti muito isso, assim, a verdade chegou, né, para mim, para minha família, a força chegou para mim, para minha família, e a cura chegou. E essa cura, essas feridas, eu acredito que elas nunca vão ser completamente cicatrizadas, mas elas podem ser curadas ao longo de toda essa existência, né? Então eu sinto que esse processo está só começando de cura, né? E isso que eu estou compartilhando com vocês são os primeiros resultados, né, desse processo de cura, assim. Mas eu acredito que isso vai muito mais além, tanto que agora estamos nós aqui, né, conversando sobre isso, que é resultado desse início, né, e comecei a conversar com o Gu sobre isso e ele comigo, e agora estamos nós aqui, né, brasileiros, fazendo esse resgate, né, dessa cultura, desse país maravilhoso que a gente vive, assim. Então, é uma honra estar aqui, podendo partilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar um pouquinho, Mercê falando. Ancestralidade é algo que tem feito revolução assim na minha vida mesmo. Eu adoro falar essa palavra porque eu acho que a gente está aqui para isso, assim, né? Para a gente fazer diferente, com amorosidade, mas fazer diferente. E olhar para a ancestralidade hoje, eu acho que hoje eu estou com 38 anos, hoje eu estou tendo coragem de olhar para a minha ancestralidade, porque para uma mulher preta olhar para suas camadas de dor tem que ter coragem. E
E a forma com que eu vejo, né, a ancestralidade hoje está me trazendo uma sutileza para enxergar toda a história, né? Eu vejo hoje a grande ancestralidade é esse todo, é esse universo, é esse Deus, essa deusa, enfim, no que a gente acredita, essa ancestralidade maior que nos deu, né, a vida, essa grande morada. Então, entender que ancestralidade está em tudo que eu toco, em tudo que eu vejo, em todas as pessoas também, que são minhas raízes, que estão em extensão de mim, que são meus espelhos. Eu poder ver ancestralidade em tudo, com esse olhar espiritual, com esse olhar de que Deus está em todo mundo, né? Eu uso Deus porque é no que eu acredito, mas que cada um substitua por aquilo que acredita. Quando eu entendo que todo mundo é fonte dessa fonte de amor, né? Dessa estrutura, tem uma frase que eu gosto muito: tudo é amor, e o que não é um pedido de amor. Então, todas as pessoas que estão, né, vivendo situações que a gente não concorda muitas vezes, é fonte desse amor. Então, olhar com complacência todo esse universo, toda essa estrutura, toda essa sociedade, está me fazendo olhar com os olhos muito mais sutil para o meu contexto histórico. Porque lá atrás, quando eu tentei olhar para a minha ancestralidade, que foi com minha transição capilar, com o crespo do meu cabelo, vieram muitos acessos de raiva, muitos acessos de dor, vieram muitas coisas profundas que eu não estava dando conta, tanto que eu parei de falar sobre negritude, parei de falar muito sobre essas questões, falava só no superficial, e hoje eu voltei a falar com tudo, buscar esse assunto, porque eu tenho um novo olhar sobre isso, que eu acredito que dá para ressignificar tudo com essa base pautada no amor, é nisso que eu acredito. Hoje de manhã, né, eu uso muito da escrita curativa, recomendo para quem não usa. Hoje de manhã eu acordei escrevendo, né? E veio muito a questão de colocar para fora o quanto eu me tornei um disjuntor humano durante o percurso da minha vida, que eu realmente apaguei muita coisa da minha memória, eu realmente esqueci. Em situações muito desafiadoras, eu desligo, meu corpo desliga. E eu acho isso uma sabedoria gigante do nosso corpo querendo proteger a gente. Nós, quanto mulher preta, que temos uma sanidade mental totalmente comprometida, é importante a gente saber que, às vezes, o nosso corpo, né, honrar esse corpo que sabe o que está fazendo, dá esses apagão para que a gente não se conecte diretamente a dores tão profundas. Então, eu estava escrevendo sobre isso hoje, e honrando demais esse corpo, assim, pelo fato de como ele me ajudou a chegar até aqui, o como ele me sustentou, o quanto ele me protegeu das minhas próprias dores. E hoje, né, eu me adentrei ao universo espiritual e eu tô vendo a importância, sim, da gente ver além da carne, né? Espírito, alma não tem cor. Então, ver além da carne, mas para mim falar de um sutil, para mim falar de uma espiritualidade, eu preciso olhar para essa carne. E olhar para essa carne é olhar todo mundo como um grande ancestral. É olhar todo mundo como essa fonte criadora, né? Somos co-criadores um do outro. Então, eu acho muito, muito precioso quando eu consigo olhar para todo mundo e ver que cada um está em mim também. Para mim foi muito desafiador, eu perdi meus pais muito cedo, né, com 3 anos de idade, então eu me desconectei totalmente, apaguei totalmente memórias mesmo, exatamente por conta das dores. Então, esse foi o primeiro dia dos pais que eu consegui me conectar com meu pai. E foi muito emocionante porque eu neguei a minha história, eu reneguei minha família, mas foi por dor, com a minha consciência, hoje eu consegui entender. Então, foi a primeira vez que eu consegui honrar esse ancestral que é tão importante, né, na minha energia masculina, nesse meu masculino que eu estou aprendendo a honrar, né, nesse meu lugar de desconstrução. Esse homem é fundamental, esse yang na vida. Então, eu me coloco aqui nesse lugar de estar olhando para todo mundo como essa base que eu sou. Eu acho que é um maior aprendizado assim que a ancestralidade está me trazendo. Olhar tudo, né? Eu estava em um curso recentemente que falava sobre racismo ambiental e que falava que a primeira célula nasceu no oceano, a primeira forma de vida nasceu no oceano. E a partir dessa primeira célula se formaram todas as outras vidas. Então, caramba, se
a gente vem do oceano, dos nossos mares internos, né? Somos 70% água, o nosso ar vem dos oceanos, vem da natureza, somos natureza. Então, como que a gente não vai enxergar a natureza como um grande ancestral, sabe? Como extensão de quem eu sou? E a partir daí eu consigo honrar muito mais as pessoas, principalmente que passaram pela vida da gente, que nos deram a vida, né? Então, essa beleza de enxergar o mundo, para mim, está sendo linda, assim, está mudando toda a minha história. E eu tô muito, muito apaixonada de falar sobre ancestralidade e agradeço. Nossa, que bonito isso. Parece que a gente está fazendo um grande encontro de povos, assim, sabe quando aqueles povos do passado se encontravam, assim, cada um vinha de um canto, assim, para trocar sabedoria e cada um trazia o seu conhecimento, a sua história, aí puf, se encontravam e potencializavam e cada um saía dali mais sábio, mais rico, né? Sinto que é o que está acontecendo, assim. E parece que a gente está corrigindo um grande erro, né? Uma grande incompreensão sobre a vida, que é essa padronização, né? Então, cada um de nós aqui tem esse sentimento de inadequação, de não fazer parte. Muitos de vocês, assim como eu, relatou vergonha. Vergonha do quê, né, gente? Vergonha do quê, assim? Por que a gente tem que tentar ser o que a gente não é? E é uma grande incoerência, assim, é algo que não faz o menor sentido. Hoje, para mim, é muito óbvio olhar para isso e falar, cara, a sociedade está muito bagunçada. Precisamos colocar isso aqui em ordem, né? E esse colocar em ordem, para mim, tem tudo a ver com a minha origem japonesa, que tem uma questão muito da organização e da disciplina. Então, essa reconexão com a ancestralidade japonesa surgiu muitos dos meus questionamentos sobre a sociedade. De falar, cara, tá errado isso. Tá errado e como ninguém faz nada a respeito disso? Como que é normal? Isso não pode ser normal, não deveria ser normal. Não deveria ser normal atrasar, não deveria ser normal as pessoas não respeitarem umas às outras, não deveria ser normal o preconceito, não deveria ser normal a gente passar pano para um monte de coisa, não deveria ser normal a gente com bilhões de gente passando fome. Essa é uma raiva que eu sinto, assim, que eu uso, a raiva me corroía antes, eu tinha vergonha dela, hoje eu uso essa raiva que eu sinto como uma forma de colocar minha energia no mundo, assim, sabe? Porque eu vou canalizar de uma forma amorosa e não vou usar essa raiva para quebrar tudo e dar porrada e sair matando gente. Eu vou usar essa raiva para construir, para organizar. E aí eu consegui entender, olhando para minha ancestralidade, por que eu via as coisas dessa forma. Essa coisa do ser correto, para mim é muito forte, assim. Claro que eu tenho as minhas falhas, que eu tenho as minhas questões, eu sou um ser humano ainda em desenvolvimento, ainda em evolução, mas eu tenho muito forte essa questão de ser correto, cara. Vamos fazer o que é certo, gente. Pô, tá errado isso aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos olhar é assim mesmo. Não é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo. Então aí eu comecei a acessar essa força, né? Aí fui honrando de falar, cara, é isso, meu pai, eu aprendi isso com meu pai. Outro dia eu estava conversando com meu pai sobre virtudes, que é o tema que eu mais gosto, assim, tal. A gente começou a falar sobre virtudes, tal, aí falando de honestidade, e meu pai falou assim, honestidade eu não acho que é uma virtude. Eu falei, por que não é uma virtude? Ele falou, honestidade é uma obrigação. Todo mundo tem obrigação de ser honesto, não tem que ser uma qualidade, isso aí é o básico. Tipo, para ele era muito óbvio que isso é o básico, como assim virtude? Isso aí é o básico, todo mundo tem que ter, é uma obrigação de todos, né? O respeito aos mais velhos, que eu percebo que a nossa sociedade ocidental perdeu o respeito pelos mais velhos. O mais velho ele é visto como um grupo de risco hoje e é um problema para a sociedade que a gente não sabe como lidar. Como assim, gente? São os nossos anciões, as pessoas que estão aqui há mais tempo, que carregam muita sabedoria, carregam muito conhecimento. Vamos honrar eles, né? Então, a honra é essa virtude que eu sinto que a gente está resgatando aqui, sabe? Cada um honrar aqui a nossa própria beleza. Eu estou num processo, comecei faz poucos meses a participar de um grupo de masculinidades amarelas. Então, só entre homens de descendência asiática. E é interessante porque eu percebi que eu ainda carregava um preconceito. Quando eu estava naquele grupo, eu falei, puta, eu não queria estar aqui. Não quero estar falando com esses caras aqui. E por que eu não quero estar falando com esses caras aqui? Porque eu tinha preconceito ainda. Eu ainda carregava, olha que doido, né? Eu sou um descendente de japoneses com preconceito contra japoneses. E como me doeu perceber isso? Como me machucou, assim, perceber que eu nutro esse preconceito pela minha própria raça.
E aí comecei a olhar com mais carinho, com mais amorosidade para a minha raça, para a minha cultura. E aí, para fechar essa fala, assim, eu percebi assim que quando eu olho para mim, eu vejo a minha força. Eu, Gustavo Tanaka, tenho uma força pessoal. Mas quando eu me conecto com a minha família, e aqui, inclusive, nessa foto aqui, tem meu pai e minha mãe, ó, que estão aqui do lado, e faço questão de fazer daqui essa live, porque eu tenho eles, os dois aqui, né? Quando eu me conecto com a força de duas famílias, né? A família Tanaka, a família do meu pai, a família Otaga da minha mãe, eu sou muito mais forte. Porque eu sei quem são essas pessoas. Eu sei a pureza que eles têm, a bondade que eles têm, os valores e as virtudes que eles carregam. Eu sou muito mais forte. E aí eu me conecto com toda a cultura japonesa, com o Japão. Aí eu sou mais forte ainda. Porque eu tenho aqui junto de mim a minha família e a cultura japonesa. Aí quando eu expando, porque a cultura japonesa ela faz parte da raça amarela. Então eu sou parte da raça amarela, da qual tem os chineses, os coreanos, os taiwaneses, os okinawanos, tem uma força maior e é muito mais potente. E se eu expando um pouco mais, eu percebo que eu faço parte da raça humana. E é uma grande potência fazer parte da raça humana. Ser humano é incrível. É muito potente ser humano. E se eu expandir um pouco mais, eu vou lembrar que eu sou divino além disso, né? Eu sou um espírito. E aí eu vou fechando a cadeia toda, assim. Então a gente está aqui num resgate da nossa humanidade. Da gente se resgatar como seres humanos, da gente resgatar a raça humana. Eu entendi, a partir de montar esse quebra-cabeça, que a nossa missão aqui é a gente evoluir a raça humana, ajudar a raça humana a evoluir. E para isso a gente vai ter que corrigir alguns erros, a gente vai ter que organizar coisas que estão desorganizadas, a gente vai ter que colocar as coisas no seu devido lugar, começando por nós mesmos, né? Eu organizo a minha casa para conseguir organizar o mundo. Com a minha casa bagunçada, não vou conseguir organizar nada, porque nem a minha casa se organizar, por que eu vou querer organizar o mundo? Mas se eu organizo a minha casa, aí eu tenho a capacidade de começar a dar alguns pitacos na organização do mundo. Essa que é a minha questão. Então eu quero abrir uma outra rodada aqui para a gente trazer essa visão assim, beleza, uma vez que a gente identificou então a nossa história, quem a gente é, a nossa potência, o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente se relaciona de um outro lugar? Gustavo, você trouxe agora para mim um enigma, né? Praticamente foi uma pergunta direcionada para mim e para todos, né? Que enigma é esse? Meu amigo, eu vou falar uma coisa para todos vocês que vão estar nos ouvindo, que é assim. Eu, como indígena, para vocês terem ideia, eu vivo numa cultura hoje que ainda vivencia a espiritualidade, vivencia muito forte, né? A união, a família, a união num processo evolutivo espiritual, uma escola ao ar livre, dentro da mata, dentro da natureza, nos proporciona a oportunidade de olhar internamente o que você está precisando evoluir, né? Eu tenho uma história de vida muito louca, vamos dizer assim, porque quando eu saí da aldeia, eu já até falei algumas coisas assim, é muito longa essa história, eu entrei em contato com muitas culturas, muitas religiões, né? E eu vou dizer a você que eu tive preconceito. É a primeira vez que eu falo isso, mas é verdade. Eu tive preconceito porque eu acreditava que só o meu chegava a Deus. E eu não estava errado, porque do jeito que eu entendia, é chegar. Mas eu não dei a oportunidade a mim mesmo de entender que existem outros meios, outras formas de chegar a Deus também. E isso vai fazer o grande diferencial, porque eu estou me unindo à humanidade, né? E quando eu entendi também as linguagens, né? O português para nós é uma língua muitas vezes assim muito negativa. Como é negativa? Porque dentro da nossa língua indígena é muito poético tudo, não existe palavrões, né? É tudo muito poético. Então a gente acredita que quando você fala com Deus através de sua língua materna, você consegue ser mais verdadeiro com Deus, porque se fala só o que você vê, o que você sente. Quando que você fala o que você aprendeu, o que você ainda nem entende, você se sente meio recuado de se falar com Deus. O indígena, quando ele fala com Deus, eu propriamente, quando eu vou conversar com Deus através da minha língua, eu me sinto mais verdadeiro. Então, quando a gente realmente se reconecta à nossa ancestralidade, que a gente entende a nossa linguagem, a gente entende o nosso jeito de ver a vida, a gente entende o nosso jeito de às vezes, assim, ter essa liberdade, sabe, como um presente divino, você meio que se solta para a vida, você consegue ser mais leve para o grande espírito, consegue ser mais leve para a natureza. Quando eu comecei
a entrar na cultura, né, do não índio, né, eu comecei a ter necessidades assim desenfreadas. Eu gostava da boa camisa, eu gostava do sapato, do celular, do carro, da casa mais boa. E daquele meio eu já estava cheio de problema com tudo isso. Eu saí de mim. Disse, caramba, eu tô com um problema. Eu tô com a doença que os índios falam, o Ricardo vai entender muito bem isso, que é a doença do branco, né? A ganância, né? A ganância desenfreada, né? Isso é uma doença mesmo, né? Mas tem coisas muito mais importantes, né? Que é a aceitação. Quando realmente a gente começa a aceitar dentro da nossa própria essência, a gente tem uma preocupação que o outro goste da gente, que o outro nos ame, que o outro nos aceite. E é isso que faz a gente sair. Poxa, ele falou, é isso que faz a gente sair, e aí ele saiu. Vamos dar um segundinho para ver se ele volta. Se ele não voltar, aí quem quiser pega a palavra e continua, depois o Clay complementa falando dele, beleza? Gu, tu fez uma pergunta que muito importante. O que a gente, depois que a gente identifica, né? Daí o que a gente faz, assim, né? E aí me veio muito rápido. Recebe a herança. Que herança é essa, afinal, né? A gente falou muito sobre força aqui, né? E eu acho que a maior força que a gente pode conceber agora, com essa consciência que a gente tem, é a vida, né? Recebe a vida, né? Porque quando tu entra em contato com a tua história, tu tem condição de receber o teu verdadeiro patrimônio. E foi confundido na nossa cultura herança com coisas materiais que tu usa para lidar com a tua insegurança, ou enfim. Mas a verdadeira herança é a história de vida, né? É a história da tua vida. E a história da tua vida é a história de onde ela passou até chegar aí. E para que a vida possa chegar aqui onde eu estou, ela teve que passar por toda uma ancestralidade, né? E na cultura guarani, vida a gente chama de ecó, né? Então, ecó é a verdadeira herança, o verdadeiro patrimônio, né? Tecó é quando tu traz essa vida para o teu corpo. Então, um corpo com vida é um tecó. E para que tu possa acessar a vida, tu precisa aprender a ouvir os ancestrais, que são as pessoas que têm experiência de vida. Aí tu traz essa vida para o teu corpo e tu tem um tecó, um corpo com vida. Depois que tu traz essa vida para o teu corpo, tu espalha essa vida para tua tecoá, para tua aldeia, né? Para tua cidade, para o teu coletivo, né? E na medida que tu vai espalhando essa vida para tua tecoá, junto com as pessoas, tu desenvolve o yanderecó, que é a tua prática de vida, né? Que que na cultura guarani a gente chama do caminho do bem viver, né? Então, o que eu tenho feito com a minha ancestralidade, tanto a minha ancestralidade indígena quanto a minha ancestralidade branca, é receber a minha herança, assim, né? Eu aprendi com meus ancestrais brancos sobre o empreendedorismo, sobre a psicologia, sobre várias complexidades, a ciência, né? Eu consigo circular e me virar muito bem nesse mundo, né? E com os meus ancestrais indígenas, eu aprendi essa poesia maravilhosa que o Clay trouxe, aprendi a rezar, aprendi a trazer o universo simbólico para a minha vida, aprendi a fazer música, né? A tocar instrumentos musicais. Eu nunca tinha conseguido aprender a tocar, por exemplo, violão, porque... E eu nunca entendia porque era uma frustração. E quando eu comecei a estudar os instrumentos ancestrais, hoje em dia eu sou um músico que eu toco pelo menos 7 instrumentos, né? E isso eu recebi através da minha ancestralidade indígena. Então, o que eu tenho feito a partir do momento que eu reconheci a minha ancestralidade foi entrar em contato com o ecó, com a vida, né? E trazer essa vida para o meu corpo, né? Transformando o meu corpo num tecó, e podendo jogar essa vida
para as minhas tecoás. Eu tenho algumas aldeias, né? E junto com esses meus amigos, esses meus companheiros de aldeia, desenvolveu um Nhanderecó. E o mais bonito de tudo é que todas essas minhas aldeias, como essa que a gente está aqui agora, ela é composta de várias ancestralidades. Isso que é bem diferente dos meus ancestrais do passado, tanto os indígenas quanto os europeus, é esse caldeirão de humanidade da minha tecoá, das minhas tecoás, como essa de agora, né, que a gente tem tantas ancestralidades aqui, assim. Então, para mim tem sido assim, né? E receber a minha verdadeira herança, que é a vida. Clay, você quer retomar a sua palavra? Você falou sair e aí você saiu. Então, foi a minha internet que caiu aqui. Eu fui lá ajeitar rapidinho e voltei. Meus amigos, uma coisa muito importante para todos vocês. Ser o que você é. Eu, como indígena e meu povo, ele tem uma força. Ele honra tanto ser índio. Ele ama tanto ser índio que vocês não têm ideia. Ele ama tanto assim. Eu me abraço com a terra, tem horas. Com a árvore, eu me abraço. Eu não tenho um pingo de vergonha de abraçar a natureza, de amar, de usufruir dela. Eu não tenho. Eu amo mesmo, né? Só que quando a gente sai da nossa essência, a gente entra num mundo diferente, a gente meio tem vergonha de fazer essas coisas. E eu tive. Quando eu tomei consciência que quando eu estava fazendo isso, eu estava perdendo 1 milhão de oportunidades, que é estar aqui nesse horário, todo pintado, com cocá, caramba, não só eu tenho que gostar de estar assim, mas eu acredito que vocês também adoram que eu seja eu mesmo, né? Então, eu amo o japonês, eu amo o negro, a negra, o branco, o índio, não índio. Eu também tenho sangue de branco. Então, hoje, a gente está fazendo a reunião dos nossos antepassados, dos nossos anciões internos. É a oportunidade que os nossos anciões têm que falar através de nós mesmos, né? Com a consciência expandida. Quando a gente traz qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer sentimento, qualquer coisa que já foi transformada na gente, ela vem junto dentro da gente, mas ela vem junto com a fala do nosso ancião ancestral, porque ele quer falar também. Porque aqui dentro da minha tribo, o ancião, a palavra dele tem força. Porque no nosso conhecimento, o grande espírito só traz grande conhecimento para a gente quando a gente já tem uma certa maturidade para a vida, um certo conhecimento, uma certa experiência em vários aspectos da vida. Então, por isso que o ancião é importante, porque ele já tem muito bem trabalhado todos os seus chakras. Ele já reconhece o sofrimento do mundo, já conhece também os benefícios do mundo. E quando a gente se dá ao luxo, a oportunidade de ouvir os nossos anciões e ouvir os nossos anciões internos, a gente dá a oportunidade do outro ativar o ancião do outro também. Então, eu me sinto honrado. Quando eu tô abrindo a minha vida, pra vocês terem ideia, quando o Clequenirro vai falar no Instagram, nossa, o índio tá falando isso aí, tá tecnológico. Mas sabe por que eu tô tecnológico? Sabe por que eu tô começando a andar São Paulo, começando a andar o mundo todo? Porque eu amo eu ser índio. E porque eu amo ser índio, todo mundo vai amar o índio que está aqui falando. Eu vou amar eu mesmo. E por eu amar eu ser índio, botar meu cocá, houve um momento na minha vida que eu fui fumar meu cachimbo sagrado, né, na cidade grande. A polícia chegou e quis chegar lá e achar que a gente estava fazendo uma coisa errada. Eu encarei aquilo de uma maneira muito sábia. De, esse daqui é o meu objeto sagrado. Isso que você está vendo aqui se chama índio, se chama cultura, se chama força, se chama sabedoria, se chama respeito. Para falar com um índio ou para falar com um não índio tem que ter respeito. E quando eu só pude fazer isso porque eu honro os meus ancestrais. Eu honro o meu cachimbo, eu honro o meu maracá, eu honro minha pintura, eu honro o meu cocá. Então, quando a gente se honra, a gente vai ter força de falar com quem quer que seja no mundo todo, sem magoar, sem ferir.
E o outro vai te admirar por isso, porque isso vai causar no outro a vontade dele honrar ele mesmo e os seus ancestrais. Eu gostaria de falar o dia inteiro, porque teria um monte de coisas, mas o que eu posso dizer aqui é que eu agradeço a Deus por, nessa vida, eu ter nascido indígena e ter a oportunidade de estar conversando com todos vocês. Arro! E pode ficar à vontade a falar também, porque se deixar eu falar, eu falo muito mesmo. E a gente tem que falar mesmo muito para todo mundo ouvir, que o ser humano precisa de ouvir. A gente está tendo a oportunidade de que as pessoas escutem, né, no momento que elas estiverem para ouvir. E nós estamos no momento de falar, então vamos falar, botar para fora. Vamos colocar a nossa força para fora, assim, para todo mundo poder olhar e dizer assim, cara, eu quero essa força também em mim, né? Eu quero ir lá pegar aquilo dali que é meu, né? A gente tem que ter coragem, coragem. E aí, o estudo da vida, o consciente da vida, é a gente tomar essa consciência, né? Com sabedoria, com amor, com transparência, com clareza. Eu honro o Ricardo, eu honro o Gustavo. Hoje eu estou honrando a Mercê, hoje eu estou honrando a Michelle, hoje eu estou honrando a Ágata. Eu honro vocês todos. Sabe por quê? Porque em outras vidas passadas vocês podem ter a grande certeza no coração de vocês. Vocês fizeram parte da minha história de vida ancestral também. Por isso, hoje os nossos espíritos, a tecnologia do universo nos proporciona essa união, essa reunião. E essa reunião faz com que outras pessoas também aprendam a se reunir, aprendam a viver, aprendam a compartilhar, aprendam a entender o que é espírito e carne, aprendam a entender a honra de quando você honra o seu primeiro ancestral, que é o grande espírito, a honrar o que o grande espírito criou, a honrar o nosso coração, a honrar as nossas imperfeições. Como o pai do Gustavo falou, tem coisas que, virtudes, é algo que a gente veio melhorar, veio conhecer nessa vida. Situações na nossa vida, a educação, a gente vai se reeducando ao longo da nossa vida. Vai se reeducando. Então, quando eu vejo a ágata, que é mais escura, eu amo essa cor. Eu me pinto da sua cor, para você ter ideia. Porque eu gosto de me pintar com preto. Tem hora que eu quero ser preto, então eu me pinto todo de preto. Eu tenho hora que eu quero ser amarelo, eu me pinto de amarelo. Eu posso ser todos vocês, sem deixar de ser eu mesmo. Arro! A palavra passa para vocês com grande amor e força para vocês, meus amigos. Depois dessa, posso ir? Gente, que força! Gratidão, hein? Gratidão para dar essa injeção de ânimo aí. Gente, eu tenho sentido em relação a essa pergunta que eu acho que a gente está reaprendendo, a gente está aprendendo a voltar para a fonte, a olhar essa fonte de amor que é cada um de nós, reaprender como é ser amor, como é viver nesse amor. Eu, né, quanto mulher preta, tenho uma história de muita dor, né? E automaticamente a gente é ensinado a estar sempre em luta, sempre no embate, sempre na defensiva. E eu acredito que esse olhar para a fonte faz a gente ressignificar essa luta, esse embate, essa questão de ter que estar sempre se protegendo, né? A gente relembrar quem a gente é, a gente relembrar essa fonte, a gente relembra a sutileza de quem a gente é. E a gente passa a ter confiança, porque para ter entrega tem que ter confiança. Eu não me entrego sem confiar. Então, eu relembrar quem eu sou, relembrar essa fonte, voltar para essa fonte, me faz confiar. Confiar em mim, confiar no outro, confiar no todo. E quando eu confio, aí eu me entrego. E quando eu me entrego, eu me enraizo. E quando eu me enraizo, aí eu vou florescer. Mas eu preciso entender que eu sou sim essa fonte, que eu sou sim essa potência, que sim eu fui amada, né? A nossa história tem muita lacuna.
E a gente se conectar com essa fonte que faz a gente dar flores e frutos como uma grande árvore, é se conectar com o nosso DNA e entender que dentro da gente ninguém apaga nada. Dentro da gente está tudo escrito. E se a gente fechar os olhos, a gente vai lembrar de onde a gente veio, a gente vai lembrar quem a gente é, a gente vai lembrar, relembrar. O nosso DNA tem todas as nossas memórias. Então tá tudo ali. Se por fora existiu todo um contexto, dentro de mim está toda a minha história, né? Tem algo que eu sempre falo. Tem um lugar dentro da gente que a gente esconde quem a gente é. Por proteção, né? Por todas essas questões, a gente vai se escondendo da gente mesmo. Só que o nosso coração, ele tem a chave desse lugar. Ele abre a qualquer momento. Se a gente respirar, se conectar, confiar, enraizar, honrar, o nosso coração vai trazer a chave e a gente vai encontrar quem a gente é de novo. Porque o mundo está esperando exatamente essa essência. A gente fica querendo se moldar, entrar em caixinhas, entrar em padrão, ser parecido com fulano, com ciclano, e a gente esquece que a verdadeira beleza do mundo é ser quem eu sou, agora, desse jeito. Eu não preciso de mais nada. Quando o Rica me fez o convite, eu também entrei naquela questão que a Agatha, né, trouxe. Porque eu? Mas, ao mesmo tempo, eu respirei, me acalmei e falei, se eu fui chamada, é porque eu tenho algo para entregar para essa egrégora e para essas pessoas. E tenho algo para receber na mesma proporção. Porque a vida é uma grande troca. Eu não estou aqui ensinando ninguém está me ensinando nada, a gente está trocando. Seres humanos estão evoluindo a cada segundo. E quando se abre para a vida abre um caminho imenso para a gente. Eu acho que essa generosidade de entender que somos essa partícula de amor do mundo, do todo, e vai nos conectando, e vai nos abraçando, e vai nos enraizando, e vai nos relembrando quem a gente é. E os nossos ancestrais, eles gritam dentro da gente. Se a gente fechar o olho, a gente vai ouvir. Arro. Vou aproveitar a fala da Mercê, então. Na verdade, eu fiquei bastante emocionada com a fala do Clay, quando ele falou da questão da conexão, enfim, já dei uma choradinha aqui, tô dando uma disfarçada na cutis. Mas, porque realmente a ancestralidade mexe bastante comigo, assim. E eu acho que depois da gente se conectar, é isso que a Mercê falou, é transformar esse amor, porque eu digo por mim, a gente conhece muito a parte dolorida da história, né, dos nossos ancestrais, mas a gente não conhece a fundo a parte amorosa, tudo de conexão e de amor que aconteceu para que a gente estivesse nesse momento atual. Então, é bastante importante a gente enaltecer o amor, que tudo gira em torno do amor. E a gente tem até, inclusive, em relações a questões negras, muitos movimentos militantes que eu respeito e honro, mas que muitos ainda carregam aquela questão da dor ancestral, né? Então, é muito numa postura um pouco mais de embate e tudo mais. E eu acredito que a gente tem que ir pela linha do amor para que as coisas prosperem e evoluam, né? A gente se reconhecer no outro, nós sermos orientais, brasileiros, africanos e todas as possibilidades ao mesmo tempo. E eu estou bastante emocionada, eu estou com as ideias um pouco confusas, assim, mas enfim. Para mim, a base de tudo é essa questão do amor mesmo. Como eu falei já em uma outra parte da minha fala, por anos a gente acaba renegando a história justamente por essa questão de padrões e sociedade, coisas que incutem na gente que a gente nem percebe. Mas depois que a gente se reencontra com a história mesmo e honra e respeita os nossos anciões, eu acredito que a partir dessa conexão a gente tem que caminhar para um viés de compartilhar isso, de incentivar que outras pessoas também busquem essa reconexão, e em cima disso a gente vai propagando o amor, passinho por passinho, conexão com conexão,
Realmente, como a Mercê falou, eu fiquei nossa, eu fiquei muito honrada mesmo, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada com esse convite. E de cara eu pensei também, oh, meu Deus, logo eu, uma simples mortal, eu mandei um áudio pro Rica falando sobre isso. Meu Deus, no meio de tantas pessoas potentes e super, não sei, são pessoas que eu admiro muito e que transcendem, que eu tenho como exemplo. E ela falou, não, eu conversei com a Mercê também sobre isso, ela falou, Agatha, tu é a Agatha Vicente, se apropria disso, compartilha a tua história, tu tem muito para compartilhar. Eu também acredito que esse convite foi um chamado, porque justamente eu tinha também a minha parte para falar e compartilhar aqui com vocês um pouco do meu amor, um pouco da minha experiência em relação a essa minha reconexão ancestral. E a gente está aqui para isso, para propagar o amor e para compartilhar histórias lindas e continuar honrando os nossos ancestrais. Arro. Vou continuar com essa fala da Agatha, né, cheia de amor, assim, uma das coisas mais fortes quando o Gu também comentou é sentir que nós somos, né, esse amor que um dia os nossos ancestrais de alguma forma nutriram para que a gente estivesse aqui. E uma das coisas que tem me tocado muito nas falas é muito dessa coisa do ancião e aquele sentimento que o Clay comentou do nosso ancião interno. Tem uma expressão de Okinawa que fala Keichariba Chode, que nós todos somos uma única família. No momento que a gente se conhece, nós nos tornamos conhecidos, mas que nós somos todos uma única família. E no momento que a gente cuida, né, quando a gente tem uma família de verdade, que a gente sente o amor, o respeito, eu vejo que é quando a gente consegue florescer tudo que tem de expressão de mais genuíno do que todas as nacionalidades, de todas as nações, todos os povos carregam. Né? A questão do amor, do altruísmo, das virtudes todas que o Gu falou, do respeito, dessa florescência de valores humanos que às vezes parece que estão ali guardados numa caixinha de Pandora secreta, ao invés delas estarem aí florescendo na nossa sociedade como práticas coletivas, compartilhadas e trazendo tudo aquilo que todo ser humano busca, que é essa questão mais humana, da gente conseguir sentir a natureza como parte, da gente se sentir integrado com o universo, da gente se sentir parte da expressão da arte, da alma, que quer florescer das mais inúmeras formas, e que todas elas são colhidas num cesto lindo, amoroso, igual, não existe essa diferença. Hoje eu sinto a celebração da nossa ancestralidade, conectando e falando assim, gente, fala sério, vocês só acharam que vocês eram diferentes. Você acha que é negro, você acha que é japa, você acha que é indígena, mas que no final das contas a gente está só aqui querendo mostrar para vocês que vocês na verdade são todos iguais. E é uma sensação tão bonita dessa união plena que indifere as nossas visões, e eu acho que esse é até um plus de quem vai estar no podcast, não está no YouTube, porque vai sentir na fala a energia de algo sem conectar com a imagem que a gente, de uma certa forma, acha que representa. E hoje eu estou aqui celebrando internamente essa força que eu sinto dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais, que de uma certa forma, com o ensinamento que eles sempre passam nos gestos mais simples de arrumar a mesa, servir o próximo, ajudar o vizinho, acolher e cuidar de um cachorro que às vezes está perdido na rua, ajudar uma senhora a atravessar a rua no momento que você sente dificuldade, dar o que comer àqueles que você vê que não tem nada. Compartilhe um pouco daquilo que você tem com o próximo, mesmo você achando que é pouco, né? A gente vê que são tantos exemplos simples que a gente tem dentro de casa que eu estou sentindo agora florescendo nas nossas falas, num contexto ainda maior, porque a gente pode falar em termos de sociedade e humanidade. E trazer essa celebração como se a gente estivesse nesse nosso grande encontro de anciões, né? Eu estou vendo o cachimbo da paz, estou aqui tomando um chimarrão, que é a roda que traz essa partilha e que só fortalece aquilo que a gente tem de mais maravilhoso e que é essa expressão do que eles, de uma certa forma, um dia nos proporcionaram ser hoje. Se não fosse por toda essa ancestralidade, talvez a gente não estaria aqui, entrando nessa conversa para fortalecer um vórtice de energia incrível, virtual,
terreno físico, de uma grande cura que a gente nem imagina o que pode estar realmente florescendo daqui. E que é o mais incrível, como os nossos ancestrais, sem nenhuma intenção de que realmente seja esse o grande objetivo. Em nenhum momento eles vieram até aqui para um dia serem, né, misturados ou miscigenados ou gerarem a nossa vida. Mas com certeza eles proporcionaram de uma forma que eles queriam honrar os ancestrais deles, que também são nossos, de alguma forma para nutrir as virtudes e as formas de ser, fazer e se relacionar em comunidade de forma digna e humana. Cada um passando por um contexto diferente, mas praticar as mesmas questões relacionadas àquilo que todo single ser humano, né? Todo ser humano singular está buscando. Então eu saio daqui com uma vontade ainda mais forte de fortalecer, porque realmente fala cura. Mas a fala vinda de um lugar genuíno, cheio de vulnerabilidade, ela transcende. E hoje eu tive só mais uma prática incrível de que realmente questões genuínas, puras, quanto mais transparência a gente consegue trazer do nosso coração, simplesmente com a intenção de ser, e ser honrando essa ancestralidade que nós somos, e oferecer o que quer que for florescer daqui, em benefício de todas as pessoas que estiverem passando ou puderem se beneficiar disso, que surge dessa nossa grande intenção, que assim seja. E que assim eu consiga realmente fortalecer. Hoje eu tenho um projeto que eu comecei a desenvolver que fala que é Yuki, que é coragem. Que é a coragem de ser nipodescendente. De ter esse espaço para poder falar sobre essas questões importantes. Que se isso é importante para mim, por que não compartilhar com outras pessoas que também acreditem, que possa acreditar, ou que às vezes até deseje e nem tá sabendo como conectar com isso, para a gente se fortalecer. Então hoje eu saio grata, porque eu vejo que não é uma questão de cultura nipodescendente. É uma cultura apenas a gente se relembrar o que de mais essencial nós somos e que nós somos realmente seres humanos, universais, espirituais, sem credo, sem cor, quando a gente pensa nessa essência maior. E que quando a gente tiver com qualquer processo de dificuldade de lembrar disso, lembrar que pelo menos aqui nós temos 6, que é só pegar e falar lá no WhatsApp e falar assim, galera, ó, acho que me perdi no processo. Tô sentindo saudade, eu tô sentindo que não tá dando certo. E lembrar que essa comunidade ela é só uma pequena representação de comunidades múltiplas e aldeias, né, como o Rica comentou, que estão aí soltas, sendo fortalecidas e fortalecidas desse grande amor, dessa grande energia única do universo. Então, saio extremamente grata, muito grata e mais ainda nutrida para continuar trabalhando aqui e servindo da melhor forma como for para ser essa nossa grande missão coletiva aqui na Terra. Gratidão, gente. Nossa, gente, que maravilhoso que é esse encontro aqui. Eu tô com vontade de passar o dia inteiro conversando com vocês, mas a gente tem um combinado aqui, eu quero honrar com o combinado do horário também para liberar para o compromisso de vocês. Então eu quero abrir rapidamente para cada um fazer as suas considerações finais, para a gente finalizar. Se a Michelle, que tem um compromisso logo agora, quiser começar de repente, e se as falas não terminarem até o seu horário, você quiser se conectar, tudo certo também, tá? Mas abrir esse espaço de considerações finais, quero colocar uma intenção aqui para a gente poder fazer esse encontro presencial entre nós. A gente se reunir presencialmente numa roda, com uma fogueira. O Rica, a Mercê e a Agatha estão ali em Florianópolis. Eu estou indo para lá também passar um tempo. Michele está em Curitiba, que é perto, né? O Clay a gente vai buscar do que for ali para trazer ele para se juntar a gente. E, nossa, seria muito mágico a gente poder fazer esse encontro presencial. Então eu vou colocar essa intenção. Se for do desejo do grande espírito que a gente consiga se encontrar, vai dar certo. Mas tá lançado aqui essa intenção para a gente poder continuar e aprofundar nessa conversa, porque foi uma grande cura, né? Então, rapidamente, as considerações finais de cada um para a gente poder fechar essa conversa e respeitar o combinado também do tempo. Bom, eu vou falar aqui, né, que é assim, minha gente, a todos vocês que estão nos ouvindo nesse momento, quem está falando mais uma vez é o Clay Kenirro. Como sempre, força, coragem,
raça. Honrar os nossos ancestrais é honrar a nós mesmos. E quando a gente fala de ancestrais, principalmente quando eu falo de ancestrais, eu quero cantar, eu quero dançar, eu quero mostrar logo o que eu vivi, o que eles deixaram para a minha vida, né? E a gente tem uma expressão, às vezes, falar um pouco forte, e isso não é ignorância. Isso é porque aqui a gente vive tanta dor que quando manifesta uma coisa boa, vem tão forte, rasgando aqui dentro do coração, que a gente vai, vou cantar, vou dançar, vou agradecer, eu vou honrar, com certeza o Grande Espírito já deixou tudo preparadinho para que a fogueira esteja acesinha lá e nós possa fumar nosso cachimbo, tomar nosso chimarrão, que nem a nossa amiga falou, vivenciar tudo isso. Eu agradeço aos meus ancestrais, eu agradeço ao Grande Espírito, eu agradeço a cada egrégora espiritual, a cada um de vocês, a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. A presença de vocês, o espírito de vocês irão sentir a verdade que está dentro do nosso coração, na centelha divina do Grande Espírito manifestada em cada um de nós. Gratidão a cada um de vocês. Arro! Que alegria, gente. Eu acho que o sonho já está realizado, né? Isso aqui já é um milagre, né? Não só esse encontro, mas a vida na Terra. Então, que a gente queira de fato viver de fato esse sonho, né? Porque a gente é o sonho desses ancestrais que a gente está comentando aqui agora, né? A gente é esse sonho, né? E que a gente possa verdadeiramente entrar em contato com o sonho da nossa humanidade, assim, que sem dúvida nenhuma é viver, é amar, é ser amado. Por trás de todas as confusões, de todas as dores, o sonho de todos os nossos ancestrais, de toda a nossa humanidade é amar, é se sentir amado. E a gente já é o que a gente nasceu para ser. A gente só precisa ocupar o nosso lugar. A gente precisa saber de onde a gente veio, né? A gente veio da Terra, a gente é da raça humana, né? Humano que veio do humus, né? Dessa Terra aqui, e o sonho já está realizado. Então, assim, que a gente possa simplesmente poder viver junto esse sonho cada dia mais, e a fogueira já está acesa para daqui a pouco a gente estar junto presencialmente, se aquecendo no fogo e caminhando e seguindo nessa partilha. Agudjevete, gratidão, e a gente sai caminhando junto. Um abração. Queria agradecer, assim, sair com um sentimento honrando todos os nossos ancestrais indígenas representados aqui pelo Clay. Então, honro todos os indígenas que vieram e já estavam aqui também na nossa terra quando a gente resolveu chegar. Eu honro todos os negros que vieram, Mercê e Ágata, que fizeram a construção com muita força. Nossa, um trabalho incrível para a gente ser o Brasil que a gente é hoje. Honro e agradeço. Honro e agradeço aos portugueses que vieram, Ricardo, de alguma forma e descobriram essas terras, que permitiram que um dia a nossa nacionalidade, a nossa cultura japonesa também viesse para cá. Então, eu te honro demais, Lu, também representando essa nossa cultura, que promoveu, de uma certa forma, o crescimento e a florescência econômica do nosso país. A forma a gente pode até falar, mas eu quero honrar as pessoas que proporcionaram com a sua energia, representadas aqui por vocês, e que me trazem a presença ainda mais fortalecida, que eu quero sim e honro ser brasileira, e que eu tenho certeza que a gente tem tudo de sobra para construir o país e a sociedade que a gente quiser. Porque a gente tem a força e a beleza de diversos povos que trazem essa fórmula incrível que é o ser brasileiro. E que não existe no planeta lugar com melhor condição natural, com tanta água e diversidade, né, da natureza, quanto diversidade humana, no sentido que se a gente achar que a gente é diverso, na questão de diferença. Então, eu honro e agradeço muito esse mistério da miscigenação, que eu não consigo compreender, mas que eu sinto no meu coração uma compreensão única de unicidade. E honro todos vocês e todos os nossos ancestrais que proporcionaram que a gente tivesse
esse reencontro aqui mesmo hoje. Demais. Gratidão, gratidão, gratidão. E sim, Gu, essa fogueira eu acho que já está aqui, eu estou vendo ela, é muito doida. Então a gente tem que celebrar assim, e eu estou achando que vai vir mais gente. Porque a celebração vai ser só mais uma consagração para a gente ter a clareza aqui do que a gente já está sentindo aqui. Beijo, gente. Gratidão mesmo. Então, gente, a minha palavra também é gratidão. Gratidão por esse momento. Eu estou muito feliz, muito honrada com esse convite, de poder partilhar esse momento com vocês e dessa nossa busca por honrar a ancestralidade, que trouxe a gente para esse momento de agora. Eu acho que se eu não tivesse despertado para essa questão e para essa reconexão, eu não estaria agora aqui com vocês. E eu honro muito isso, muito esse carinho e essa lembrança do Rica. Dizer que eu também honro e respeito muito todos os ancestrais que tiveram toda a carga de história para nós chegarmos nesse momento atual. E com certeza a gente já está, a partir dessa reunião aqui virtual, que é o que o momento nos permite, a gente já está co-criando a nossa fogueira presencial, que vai acontecer lá no Rica, com a Vilma, com a Alecrim, com todo mundo junto. Então, é só gratidão por vocês terem... Foi um aprendizado gigantesco estar aqui com vocês. Eu sou muito grata. A minha semana já mudou completamente para uma esfera muito mais positiva e amorosa. E muito agradecida de conhecer todos vocês e honro muito. Arro. Bom, para finalizar, então, só deixar essa mensagem, né, do quanto a gente busca por pertencimento, sendo que a gente já pertence, a gente já faz parte, a gente é o todo, a gente é um pedacinho do outro, a gente é tudo isso. Essa casquinha enganatória, que nem a Michelle falou, é uma pegadinha do universo para que a gente busque a nossa preciosidade dentro da gente. O universo dá umas escondidinhas no tesouro para brincar com a gente. Então, a gente já pertence. E honrar a grandiosidade da nossa pequenez, eu acho que é um grande caminho. Que a gente é muito grande, somos muito grandes, mas somos muito pequeno também. E que a gente possa entender a grandiosidade que é ser pequeno e levar para a vida essa humildade de que estamos evoluindo. Essa grande escola tem muito para ensinar para todo mundo. Então, queria poder deixar essa mensagem, agradecer demais, demais. Eu estou me sentindo expandida, estou me sentindo fortalecida, essa é a palavra, nutrida por cada um de vocês. E eu realmente sinto essa ancestralidade se curvando e agradecendo esse momento. E eu agradeço e honro cada um de vocês, cada ancestral de vocês, porque assim eu honro quem eu sou. Arro, Ubuntu, até a nossa fogueira. Cada ser humano é uma pequena potência. Que bonito isso. Quero agradecer, de verdade, de coração, a existência de vocês, a vida de vocês, a vida dos ancestrais de vocês, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós, todos aqueles que deram a sua vida para que vocês pudessem estar aqui, porque se não fossem eles, a gente não estaria aqui vivendo essa preciosidade que foi esse encontro, essa maravilhosa roda quadrada virtual, que foi um grande encontro. Parece, me sinto fazendo parte dos Vingadores, assim, sabe? Liga da Justiça, sei lá, esses encontros. Eu sempre gostei desses filmes que tem pessoas muito diferentes, os X-Men, as pessoas diferentes que se encontram, cada um com o seu poder, cada um com a sua habilidade, cada um com a sua cor, com a sua raça, com a sua história, com o seu talento, com o seu dom, com a sua potência, com o seu amor no coração, compartilhando aquilo que tem, com uma vontade de fazer o bem e de contribuir para um mundo melhor. Então, quero agradecer a vocês, agradecer Rica, grande irmão, pela parceria. Muito bom a gente se servir cada vez mais junto.
agradecer ao Clay, que maravilhosa honra, que presente que é ter você na nossa vida, e a gente cada vez mais perto também. Cada vez que você abre a boca, eu aprendo uma tonelada de coisas, assim. É muito impressionante. Agradecer a Michelle por ser essa grande amiga também que me ensina muito e que me pegou na minha mão para me trazer para esse resgate, para essa minha ancestralidade. A Michelle foi muito importante para mim nesse sentido. Espero que a gente possa repetir aquele encontro que a gente fez, que foi muito maravilhoso também. Quero agradecer a Mercê, que eu tive a honra de poder assistir no encontro que o Rica promoveu, que foi uma grande roda, muito parecida com essa aqui também, né? Que escutei um pouquinho assim, mas já foi o suficiente para me tocar e falar, opa, quem é essa pessoa que está falando isso, né? E depois eu ouvi de você super bem, da minha amiga Faf, que fala muito de você, então muito bom estar aqui com você. E a Agatha que eu tive um presente com a Agatha é uma joia, né? É uma pedra preciosa, né? Então, que preciosidade que você é, e te agradeço muito por você estar aqui. E, gente, é isso. Eu acho que a gente deveria finalizar esse encontro com o Clay fazendo um canto indígena ancestral, só para a gente ir embora numa frequência muito mais elevada ainda. Obrigado, gente. Quero agradecer a todos vocês que escutaram a gente até aqui e que vem escutando esse podcast. Ya que ayo se totalha, ya que aqui tá canema, ella do olhar sa kumeliaka, oya que teca, chaya cotrelha sema que telha, oya que teca, chaya cotrelha sema que telha, oa que ajo se totalha. Ya que aqui tá canema, ella vai a kumeliaka, oya que teca, chaya cotrelha sema que telha, oya que teca, chaya cotrelha sema que telha, dia sa telha sa toya que calha. Ha!